do Senhor Jesus, curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fez entender que quando Jesus chega, é mudança de estação, amém ou não amém? Quando ele chega, tudo se faz novo. A música diz que tudo se fez novo, não importa a situação. Quando ele chega, as coisas se fazem novas. Engraçado que tem estação que muda e é ruim. Por exemplo, quando chove muito e você tem que trabalhar, quem fica muito feliz porque está chovendo muito tem que trabalhar? Caramba. A verdade é essa. Agora, se a gente fosse agricultor e tivesse há muito tempo sem chuva e tivesse, de repente, a chuva descendo do alto, o agricultor que é crente fala o quê? Né? Ele dá aluguel na terra. Por quê? Porque aquilo que é uma estação ruim para uns é uma estação ruim boa para outros. Quem está entendendo diz amém. Só que aí eu orando a Deus, o Senhor ministrando no meu coração, Ele me fez entender que Ele está soprando um vento e está trazendo com isso uma nova estação para a nossa igreja, para o nosso povo. Para você que está aqui hoje, se você crer, ficar atento à voz de Deus, você vai receber uma nova estação vindo para você. Amém ou não amém? Meus irmãos, Ele muda estação, Ele muda situação. Diga assim, Ele muda coração. Diga assim, Ele muda história. Tem alguém aqui que em alguma área da vida já teve a sua história mudada pela presença de Jesus? Você pode dar glória a Deus? Pois é. Pois é. Há pessoas que hoje entraram aqui e estão vivendo uma estação de inverno. E quando se fala de viver em estação de inverno, a gente está falando de luto. Está falando de escassez, de frieza, de dor, de desânimo. Irmão, eu tenho ligado para algumas pessoas, irmão, tem culto, vem para a igreja. Pastor, eu estou num desânimo. Eu fico pensando como é que vai se animar. É mais ou menos assim, eu estou com muita fome, por isso eu não vou comer. Eu estou com muita sede, então não convém que eu beba água, porque vai que a minha sede seja saciada. Eu estou com muita fome, eu não vou comer, porque vai que eu coma e a minha fome se acabe. É mais ou menos assim quando a pessoa diz assim, eu não vou para a igreja, eu não vou buscar o Senhor, porque eu estou fraco, porque eu estou cansado, porque eu não estou aguentando. Irmão, eu quero dizer a você, é na presença dEle que a tristeza pura, até a tristeza pura de alegria. É na presença dEle que as situações são transformadas. É na presença dEle que você que está fraco se fortalece. É na presença dEle que você que está morto tem poder de Deus para ressuscitar. Como? Não importa. Ele não está preocupado em dizer a mim e a você como Ele vai mudar as estações. Uma coisa Ele faz, Ele muda as estações e pronto. Você prefere saber como vai ser feito o milagre ou você prefere que Ele faça o milagre? Um ou dois? Diga assim, dois. Eu não quero nem saber como Ele vai fazer, irmão. Eu quero é que Ele faça. Eu trouxe um texto base. Pretendo hoje trazer uma mensagem temática, ou seja, não é uma mensagem positiva, onde aquela que eu gosto, aquela que aprofunda, que eu vou no contexto histórico, cultural, trazendo todo o entendimento do texto completo. Hoje é uma mensagem temática e é essa mensagem. Ele chegou e as estações serão mudadas. Amém ou não amém? Para isso eu trouxe como um texto base aqui, Cantares capítulo 2, versículo 11 e 12, que vai dizer assim, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, e aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Amém ou não amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Quando Deus chega, a estação muda, porque Deus é especialista em virar o quadro de uma hora para outra. O que era noite, Ele faz amanhecer. O que era dor, Ele transforma em dança. A pessoa que está com dor não quer fazer nada, irmão. Com dor tudo é ruim. Mas quando Ele chega, que Ele converte a dor, que Ele cura a dor, dá vontade de dançar na presença dEle.
Por isso, o salmista, no capítulo 30, ou no Salmo 30, no versículo 5, a parte B, diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmão. E estação pode mudar em curto prazo, ou seja, é noite, ele muda para manhã. É inverno, ele muda para verão. É dor, ele muda para a cura. É tristeza, ele muda para a alegria, porque ele é especialista em fazer isso. O pai trabalha em favor dos filhos. Mateus capítulo 28, versículo 2 diz assim: e eis que sobreveio um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Aí fala de quando Jesus morreu. O anjo apareceu, sentou na pedra e disse a quem estava lá na porta, procurando o seu corpo: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Só que quando eu li isso, eu pensei, sabe em quê? Peraí, Jesus foi parar no túmulo, meu irmão. Jesus foi até o túmulo, e o que era morte, o Senhor transformou em ressurreição. Se o próprio Jesus desceu até as profundezas, até o mais baixo do abismo, que para nós a gente chama assim, estou no fundo do poço. Alguém já pensou assim, eu estou no fundo do poço? Alguém já pensou alguma vez aqui? Irmão, só quem não vive, é ou não é? Só quem não vive existe. Tem gente que só faz existir. Parece um zumbi a vida dele. Como é que está? Está indo. E como é que foi? Foi bom. E como é que vai ser? Não sei. Ela não tem expectativa nenhuma de vida, de nada. Vai vivendo de todo jeito, de qualquer coisa. Dorme, acorda e dorme. Passa o resto da vida no telefone, uma banda. E vou dizer mais. Tem muita gente que passa muito tempo dormindo. E sabe por que dorme muito? Porque a vida acordada é uma porcaria. Aí a pessoa quer passar muito tempo dormindo para ver se passa rápido. Mas quem tem expectativa, para quem tem esperança, ele quer estar acordado para ver o milagre acontecer, para ver a transformação, para sentir o cheiro das águas. Ele fica olhando para o céu assim, eita, tem uma nuvenzinha pequena, uma pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Grandes coisas Deus vai fazer. Pequenas mudanças geram altas expectativas para o crente na pessoa de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Você pode até chegar, ou ter chegado no fundo do poço, o que era derrota, porque não vem dizer a mim que fundo do poço é coisa boa. Trabalha com o quê? Enxugando o fundo do poço. Não, isso não é trabalho não, irmão. É humilhação. Fundo do poço em qualquer situação é derrota. Diga assim, fundo do poço é derrota. É derrota enquanto estamos vivendo, mas você pode ver que toda pessoa que é exemplo, todo aquele que motiva, todo aquele que dá bom testemunho, primeiro teve que passar pelo fundo do poço. Mas o fundo do poço, depois que o Senhor vem e tira você de dentro e coloca você em exaltação para a glória dele, vira uma história de sucesso, vira livro, vira testemunho, vira milagre, e pessoas que estão no fundo do poço conseguem sair quando você que passou por lá diz assim, eu passei por lá, mas a mão do Senhor estendeu até mim e me colocou aqui em cima. Irmão, fundo do poço dói enquanto você está lá, mas depois que você sai, é glória a Deus e aleluia, você nem lembra da dor. Disse Jesus, a mãe quando está tendo o menino, ela sofre dores de parto, mas depois que o menino sai, depois que o menino nasce, ela nem lembra da dor. Assim sou eu e você, quando o Senhor mudar as estações, você não se lembrará da humilhação e da dificuldade, porque Deus faz isso, irmão. É uma santa amnésia. Quando você sai do fundo do poço, ou seja, da noite escura, ou seja, da peleja, as pessoas dizem, superação, fulano teve uma superação. É ou não é? Eu só me lembro de Rock Balboa, pau de dar em doido, apanhou que só uma mulher, puf, 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 cai 10 vezes, levanta, puf, puf. Irmão, alguém aqui é crente Balboa?
Meu irmão, parece, irmão. Tem hora que eu digo assim, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque tem hora, irmão, que você apanha de lado do outro. Apanha. Parece que os anjos passam perto, a asa dele bate em você também. Puf! Situação difícil faz você perceber. Já viu quem fez a cirurgia? Eu me lembro que quando eu quebrei a clavícula, esses dias foi Ricardo que operou o ombro. Irmão, ninguém pega no ombro do cara bom não. Mas quando o cara está cirurgiado, com tipóia, todo mundo vem e faz assim no ombro. E aí, varão, como é que você está? Ai! Não é assim? É a vida do crente, irmão. Até o anjo passa e bate. Só que tem uma coisa. Estações têm um tempo. E o tempo de cantar chega na vida do crente. Ainda que eu ande pelo vale, o vale é lugar de crente passar, não é lugar de crente ficar. O lugar de crente ficar é na sombra do onipotente. Superação. Superação, meu irmão, fui pesquisar o que significava. A palavra superação vem do verbo latino que significa ir além, passar por cima, vencer o que te limita. E é isso que Deus está liberando para nós nessa noite, graça para superar o que está nos limitando até hoje, mas a graça de Deus será o suficiente para a gente ir mais adiante. E o que era obstáculo, muitas vezes vira degrau para a gente, irmão. Você pode ver, a autoridade nós só temos quando vencemos, quando superamos uma situação. Quem aqui quer pegar uma mentoria, um aconselhamento com alguém que não viveu nada? Você pode ver que os vendedores, quando vão vender curso na internet, ele fala, eu estava lascado, eu estava quebrado, eu estava passando por necessidade. Não, eu contava, não, e é verdade, irmão. Meu caso, eu me lembro, irmão. Tu lembra lá em Panflex? O povo me usava para ir lá na frente para cantar workshop. Eu gostava, porque eu ganhava dinheiro com isso. Eu chegava lá e dizia assim, irmãos, a minha situação era difícil. Eu tinha um Fiat Uno, com 3 anos de IPVA atrasado. O miserável era branco, porque eu comprei de uma autoescola. Eu mandei o cara pintar em Bonança, ele cobrou só R$500. Eu disse, glória a Deus, R$500. Ele pintou de noite. Quando eu vi no outro dia, parecia que tem que pintar na mão. Eu chegava em Recife. Tu lembra, irmã Priscila, quando eu contava? Eu chegava em Recife, irmãos. Quando eu subia ali, depois eu atacava para a Abidia de Cavalo, que eu entrava, que eu vi uns cones de longe, eu disse, meu Deus, polícia. Aí eu entrava por trás ali, ó. Quando chegava do outro lado, muitas vezes eu descobria. Era os gari pintando o canteiro. E eu ficava correndo como se fosse um ladrão da polícia. Eu fiquei com trauma no Café Santa Clara. Porque aquele carro infeliz e amarelo, eu pensava que era a polícia. Crise não, irmão, sofrimento. Depois Deus mudou meu cativeiro, eu passei a ganhar muito dinheiro, 20, 30, 40 mil reais por mês. Depois entrei na prova de novo, estou na prova hoje financeiramente. Glória a Deus por isso, não vai reclamar não. Ai do cão, o cão é que reclame. Eu só vou dizer, glória a Deus, o meu Redentor vive. Ele vai mudar as estações. Mas naquela época eu contava a história. Então, o povo parava para me ouvir, sabe por quê? Porque um cara que não podia pagar um IPVA, de repente estava ganhando 30, 40 mil reais. Pô, dizia, rapaz, esse cara tem história para contar. Esse cara tem superação. Diga assim, eu sou alguém preparado por Deus para viver uma superação. Você pode dar glória a Deus por isso? Só que a palavra superação também pode ser rachada no meio. Superação. Pega assim com a mão esquerda, diga assim, super. Na mão direita, diga assim, ação. Você está entendendo a mensagem já, nem falei ainda. Irmão, tem hora que para você ter uma superação, é importante você tomar uma superação. Primeira, espiritual. Eu desafio qualquer um aí, está sem discernimento, está sem saber o que fazer, por onde ir, por onde andar, 3 diazinhos só de jejum, só na água, 3 dias de jejum na água, orando e meditando na palavra, Deus vai dar direção, e você vai poder tomar uma super ação, porque tem hora, irmão, que está esperando Deus fazer, e Deus não vai fazer, principalmente esses homens vagabundos que tem, que não quer trabalhar, esperando Deus mandar. A Bíblia diz, vai ter com a formiga vagabundo.
O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz assim: se não quiser trabalhar, também não coma, para não ser pesado para ninguém. Quem está entendendo diz amém. O preguiçoso, ele é preparado para dar desculpa. Ele diz assim, está lá em Provérbios: eu não vou sair não, porque vai que eu boto a cara na rua e encontro um leão e o leão me pegue. Olha que miserável. Nem tem leão, mas ele nem abre a porta, ele nem se levanta. A superação move a mão de Deus em nosso favor. Quem está entendendo diz amém. Deus é soberano, é soberano. Eu creio na soberania de Deus, porque Ele é soberano. Eu até canto: soberano, soberano, soberano é o Senhor. Quer no bom viver ou na provação, soberano é o Senhor. Ele é soberano. Diga assim: o meu Deus é soberano. Mas Ele conta com a sua responsabilidade. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A responsabilidade humana não anula a soberania de Deus. Porque Deus pode fazer tudo o que Ele quer, mas não quer fazer tudo o que Ele pode. Quem está entendendo diz amém. Eu me lembro de Inácio de Loyola. Alguns dizem Santo Inácio, só foi o colégio aqui. Inácio de Loyola. Ele disse: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Quem está entendendo diz amém. Eu concordo com esse cabra. Tem que ser assim. Isso tem amparo teológico. Essa frase, ela enfatiza o equilíbrio entre a dependência de Deus e o esforço humano. Um conceito que também é presente em toda a Escritura. Quer ver? Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Se não fosse para fazer nada, a Bíblia não dizia isso. Está chegando na tua mão? Faz. Apareceu a oportunidade, é santa, não tem arrumadinho não? Faz, trabalha. Provérbios 21 e 31 diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ela não disse assim: não precisa de cavalo. Não precisa se preparar. Ei, a sua vontade de vencer tem que ser, aliás, a sua vontade de se preparar para a batalha tem que ser maior do que a vontade de vencer. Quando você se prepara para a batalha, quando você estuda, quando você corre, quando você medita, quando você ora, quando você age, Deus se move com quem se move. Quem está entendendo diz amém. Quem jejua é você, mas quem dá discernimento espiritual e direção, o nome dele é Jesus. Ou se você achar melhor, a presença dele, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Quem ora é você, mas quem responde é Deus. Quem faz de fato é você, mas quem abre a porta e abençoa o que você e eu fazemos tem nome. Diga assim: Jesus. Pois é. É importante você confiar nele, mas trabalhar e fazer a sua parte. Você quer a unção? Quem quer a unção de Deus? Quem quer poder de Deus? Está orando, está jejuando, está buscando. Eu quero ter revelação. Homem, tu não está abrindo nem a Bíblia enquanto mais os olhos espirituais. Agora, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, diz o Senhor, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e ouvirei a oração que se fizer neste lugar. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim. Só que entre tudo isso tem assim: e se arrepender dos seus maus caminhos. Temos exemplos bíblicos do Velho e do Novo Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento, quando Deus chegou e mudou as estações de alguns, é muito óbvio, é muito claro. Por exemplo, Israel estava no Egito, na escravidão.
E Deus chegou para libertar o seu povo, como está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 8. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Diga assim: Deus quer me levar para uma terra que mana leite e mel. Pois é. E outra coisa, viu? É larga. A porta que Deus tem para a gente é larga e é boa. Está escrito na palavra dele. É larga e é boa. E emana leite e mel. No capítulo 2, versículo 23 ao 25, tem algumas expressões que dizem assim: ó, e aconteceu que, passando muito tempo, que morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam por causa da servidão. E o seu clamor subiu a Deus. Diga assim: o meu clamor sobe a Deus. E o texto fala: e Deus viu e ouviu e atentou Deus para a condição deles. Meu irmão, Deus está doidinho para atentar ao teu clamor. Faz uma coisa, pelo menos clama ao Senhor. Amém ou não amém? Porque, irmão, que Deus é soberano, mas tu quer que Deus clame também, é? A palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele disse: você clama e eu respondo. E não, eu vou descer, vou clamar, eu vou subir, eu vou responder, eu vou descer, não, Deus não vai fazer as duas coisas, irmão. Deus está pronto para fazer tudo o que você pode fazer, mas Ele não fará uma coisa apenas se você puder fazer. Quem está entendendo diz amém. É mais ou menos por aí o caminho. Quando Deus desceu, a estação de Israel, do povo de Deus, mudou. Ele tirou da escravidão para a libertação, para a liberdade de adorar, a liberdade de viver, a liberdade de plantar, a liberdade de prosperar. Deus tem poder ainda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para tirar você de qualquer tipo de escravidão que você esteja vivendo. Outro personagem que eu vejo na Bíblia e consigo ver claramente a estação dela mudar é a história de Ana. Uma mulher estéril, com uma aflição em seus lábios, onde as mulheres mangavam dela, onde ela sofria, não tinha filho e tinha tristeza. Quem não tem alguma coisa, tem outra coisa no lugar. Pode ter certeza. Quem não adora a Deus, está servindo ao diabo. Isso é ponto. Quem não tem a alegria nos lábios, tem a tristeza no coração. Não existe lugar vazio. Quem está entendendo diz amém. Eu me lembro da historinha. Estava o cara andando no muro. Contei um dia desse. Aqui. De repente, do lado de cá, os anjos do Senhor, dizendo assim: pula para cá, vem, pula, corre para cá, vem, pula. Do lado de lá, ele olhou, só tinha o cão, o capeta. Do lado de cá do muro, olhando assim para ele, ó. Sem dizer nada. Aí ele ficou curioso, irmão. Em vez de falar com os anjos, ele virou para o cão e disse: ô cão, por que os anjos estão aqui desesperados, pedindo para eu pular para lá? Pro lado deles, e tu tá aí do lado, eu tô aqui em cima do muro, e tu não fala nada, tu não pede, tu não clama, tu não grita por aí, tu nem me tenta para descer. Ele disse: porque o muro é meu, quem está em cima do muro já está no meu caminho, já está na minha casa. Assim é você, abençoado, que ainda se encontra em cima do muro, achando que não está cheio. Se você não se encher da presença dele, você se enche da falta que ele faz. Quem está entendendo, amém. Ana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20, diz assim: portanto concebeu Ana e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Samuel, dizendo: porque o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e o 7 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor exalta. Quando Deus chegou no seu ventre, a estação de esterilidade se transformou em estação de cântico ao Senhor. Quando Ele chega na minha e na tua vida, aquilo que era estéril, aquilo que não fazia, não parecia ter vida, vira cântico na minha e na tua boca. Você pode dar glória a Deus por isso? Agora tem que buscar o Senhor.
O nome Samuel significa aquele por quem se pediu a Deus. E eu vim dizer a você hoje, crendo nesta palavra, que o que você está pedindo em lágrimas, Deus pode estar preparando uma grande resposta e gloriosa para você. O que nasce do clamor, cresce com unção, porque Samuel era uma necessidade, era um desejo. Ana clamou e nasceu debaixo de clamor e virou profeta, juiz e líder de uma nação. O teu clamor em lágrima vai gerar unção debaixo da vitória. Quer unção? Chora. Geme na presença do Senhor. Em vez de se revoltar, em vez de se rebelar, em vez de ficar reclamando, em vez de reclamar, tira o ré e fica clama. Clamar. Quem está entendendo diz amém. Elias, outro personagem bíblico, que vivia numa estação terrível, de escassez, porque já fazia 3 anos que não tinha chuva. O Senhor tirou ele daquela região, mandou corvos para levar pãozinho e carne para ele, beber água do ribeiro, mas depois mandou ele mais adiante. E quem conhece a Bíblia sabe da história, quem não conhece, vai ler depois em nome de Jesus, amém ou amém? 1 Reis, capítulo 18, depois você lê, fica na curiosidade. Elias, depois de passar pela escassez, pela prova do tamanho do mundo, porque, irmão, 3 anos de prova só sabe um sapato onde aperta quem calça. Quem está entendendo diz amém. Irmão, mas 3 anos só, passa 3 anos de prova para tu ver o negócio, para tu ver, para tu voa. Você vai saber conjugar pato em todas as línguas, em todas as conjugações na hora da prova. Ele clamou. Versículo 45 diz assim, do capítulo 18: E sucedeu que, num momento, os céus se enegreceram com chuvas e vento, e houve uma grande chuva. Quando Deus respondeu com fogo, as estações de seca viraram estações de abundância. Deixa eu contar para você entender um pouquinho. Estavam os profetas de Baal, e estava Elias. Elias disse assim: eu vou fazer prova de Deus. E a palavra aqui é essa: está prestando uma resposta, faça a prova de Deus. Elias disse: vamos ver quem é Deus, se é Baal ou se é o Deus de Israel, que é Deus. A Bíblia diz que ele colocou as pedras, 12 pedras, como me ensinou meu irmão e diácono Ricardo, 12 pedras. Mas era 4 mesmo, viu? 4 baldes ele mandou pegar, 4 não era 7 não. 12 tribos de Israel que lembrava, né? Representava 12 tribos de Israel. Mas aí ele pegou 4 baldes d'água e disse assim: manda jogar. Porque ele botou as pedras, botou a armadeira lá em cima, botou o bezerro lá para ser queimado, para poder fazer o sacrifício. Fez um riacho ao redor. Você consegue entender um riachinho? Raspou o chão assim, ó, e fez um riacho ao redor do altar. E disse assim: bota 4 baldes d'água para molhar bem muito. Molhou. Bota de novo, mais 4. Bota de 3 vezes, bota de novo. Para o fogo não pegar de jeito nenhum, irmão. Para fazer prova. Aí ele orou e disse: Senhor, mostra que tu és o meu Deus, mostra que tu és Deus de Israel. E desce fogo. Quando ele clamou a Deus, a Bíblia diz que o céu se abriu, o fogo desceu, comeu o novilho, comeu a madeira, queimou as pedras, e no final uma língua de fogo foi assim, ó, lambeu a água e não ficou nada para contar a história, porque verdadeiramente Deus é Deus e o resto é Baal. O teu Deus é um Deus de prova. O teu Deus é um Deus que gosta de que você faça a prova. Senhor, se és tu, fala comigo. Se és tu, confirma. E ele confirma, porque isso representa alguém que crê que ele existe. A palavra de Deus diz assim: aquele que busca o Senhor deve crer que ele existe e que ele responde, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem está entendendo diz amém. Ei, escuta.
A palavra é essa, entenda o que a palavra está dizendo. O fogo desceu, ei, escuta bem direitinho. Você vai ter as estações mudadas quando você clamar e o fogo do Espírito Santo descer sobre você. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, os ouvidos serão abertos e a abundância chegará na minha e na tua vida com a presença do Espírito Santo. Amém ou não amém? Não vai ser por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Meus irmãos, no Novo Testamento, houve algo extraordinário. No Novo Testamento, a gente vê a história da grande pesca. Pedro era pescador, era empresário daquela época, que ele trabalhava para si mesmo, ele era no mínimo autônomo. Pedro, Tiago, João, André, era tudo pescador. E ele estava pescando, irmão. Olha o que está em Lucas, capítulo 5, versículo 3 ao versículo 6. Algumas partes assim. E entrando num dos barcos que era de Simão, disse-lhe: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiram-se a rede. Irmão, Pedro tinha pescado a noite todinha, irmão. Aliás, ele tinha tentado pescar a noite inteira. Diga assim, eu estou tentando, diga. Você está parado ou está tentando, irmão? Você está estagnado ou está tentando? Pedro tentou pescar a noite inteira. Só que Jesus chegou e onde havia frustração, chegou a multiplicação financeira pela mudança de estação na vida dele. Aí foi. Eu fui pesquisar, irmão. Deixa eu dizer uma coisa a você. A quantidade, aquele barco de Pedro e da maioria ali, tinha em torno de 8 metros de largura, de comprimento, melhor dizendo. Aquele barco cabia em torno de 1.500 a 2.000 peixes. Tilápia daquela região. Por isso que chamam de tilápia da Galileia. Aqueles peixes, 3 a 5 peixinhos ali, dava em torno do preço de um denário. E o denário era exatamente o valor da diária de um trabalhador. Vamos colocar um pedreiro, um pescador, que é R$100 no dia, né? Assim a diária, 120. É mais ou menos assim ou não? Os historiadores fizeram um cálculo de mais ou menos quanto deu aquela pescaria quando Jesus chegou na vida de Pedro. O cálculo certinho dá que Pedro pescou numa única tarde, porque não era noite no momento, era nunca manhã, era quando ele tinha chegado, porque pescar boa é à noite, não pescou nada de noite, como a especialista diz. Mas ele chegou pela manhã e encontrou com Jesus, e numa única manhã encheram 2 barcos de grandes peixes, que deu o equivalente a 3 anos de diária. O que Deus tem para fazer para nós, por nós, pode mudar a nossa história, pode fazer você ter uma prosperidade, inclusive financeira, que 3 anos é pouco, que Ele pode fazer num dia, porque Ele muda a estação num dia só, se Ele quiser. Ele tem poder para isso. Apesar de Pedro ter experimentado a maior pesca da sua vida, Pedro tomou uma decisão mais do que radical. Capítulo 5, versículo 11 diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O cara estava na prova financeira, irmão. Terrível. Crise. O negócio não estava dando certo. E outro saía para pescar, porque ele estava tentando, ele estava trabalhando. Saía pescar e não pegava nada. No dia que ele pegou uma única pesca, Deus mudou a história dele financeira. Em vez de ele ficar, agora que eu vou me dedicar, agora que eu vou correr atrás de dinheiro, agora que eu vou fazer agora que eu vou, sabe o que ele fez? Pronto, eu entendi, o Senhor tem o controle dos céus, da terra e do mar, terá na minha vida também. Eu vou deixar tudo e vou atrás do Senhor. Irmão, é radical isso ou não? Pedro teve o melhor dia financeiro da sua vida, mas Jesus mostrou que o chamado vale mais do que qualquer milagre financeiro.
E às vezes não é o chamado para pregar, às vezes é o chamado para se entregar totalmente a Jesus. Porque quando Jesus chega, Ele muda a estação, muda a empresa, muda a rede, muda a renda, mas acima de tudo, Ele muda o nosso propósito. E o meio seu propósito é obedecer a Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem está entendendo diz amém. Jesus não supre apenas o financeiro, Ele supre em qualquer área que você estiver precisando. Jesus apenas não quer suprir, Ele quer chamar. A maior riqueza de Pedro não foi pescar aquela quantidade de peixe, mas foi encontrar com Jesus, que transformou a sua vida. A prosperidade veio depois da obediência. Diga assim: a prosperidade, bem alto, a prosperidade veio depois da obediência e antes do chamado. Pois é, a prosperidade foi o meio, não é o fim. Deus quer te fazer prosperar. E eu não estou falando apenas de dinheiro, para que você não pense que é dinheiro, prosperidade. Porque tem gente que é pobre, e tudo que ele tem é dinheiro. E tem gente que é rico, só está faltando dinheiro. Quem está entendendo diz amém. Pois é, olhe para a sua casa, olhe para os seus filhos. Pensa agora na sua família, veja que grande riqueza Deus já lhe deu. Agora, se Ele quiser, Ele pode dar também dinheiro de abundância, amém ou não amém? Quem não quiser, eu digo: Deus, manda para mim. Ninguém quer não, quem quer sou eu. Oxe, é ouro e prata, irmão. O que eu não quero é ser do ouro e da prata, mas eu quero o ouro e da prata debaixo da minha tutela. Eu pisando ele assim, eu no bolso aqui assim, ó, tendo controle, olhando. Eu nunca vi um gerente do banco ligar e dizer assim: ei, não bota mais dinheiro na conta não, que não tem espaço mais não. Agora ele ligando, diz assim: pelo amor de Deus, cobre o cheque. Eu já passei muito por isso. Deus não tem problema com o financeiro. Deus não tem problema com o dinheiro. Deus tem problema com o pecado. Diga assim: o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O problema dele é com idolatria. Diga. Pois é. Quero finalizar dizendo que o sol da justiça brilha e traz a alegria. Olha o que está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará das suas asas, e sarareis e saltareis como bezerros da estrebaria. Meu irmão, quando eu vi isso, esse texto, eu disse: espera aí. E saltareis como bezerro da estrebaria. Aí eu fui pesquisar. Malaquias é o último dos profetas, ou o último livro do Antigo Testamento, melhor dizendo. E foi escrito 500 anos em média antes de Jesus, após o retorno da Babilônia. O povo de Israel vivia um período de frieza espiritual. Diga assim: frieza espiritual. Diga assim: relacionamento morno com Deus. Pois é, o povo estava vivendo isso. Muitos haviam perdido o temor ao Senhor e viviam de forma religiosa, mas sem paixão. Quantas vezes você também não está assim: vou para a igreja só porque eu tenho que ir para a igreja? Paixão zero por Jesus. O profeta Malaquias anuncia o julgamento, o juízo para os ímpios. Você vê isso em capítulo 4, versículo 1. Mas uma promessa gloriosa para os que temem o nome do Senhor, em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Eu fui pesquisar o que significava bezerro na estrebaria. Na cultura agrícola do Oriente Médio, o bezerro jovem era mantido preso numa estrebaria, um local cercado, protegido, geralmente fechado com portões de madeira. Durante o inverno ou à noite, o bezerro ficava confinado para proteção contra o frio e predadores. O texto não está ali por acaso. Quando chegava o momento de soltá-lo, especialmente quando com a chegada do sol, da primavera ou do tempo bom, o bezerro saía pulando da estrebaria, correndo,
alegremente, cheio de energia e liberdade. Era uma cena comum, vivida naquela região, naquela cultura. Um animal jovem e forte, antes preso, agora livre e vibrante, saltando de alegria sob o sol. O que significa isso na nossa vida espiritual? Aquilo que estava confinado, Deus vai libertar. A estrebaria representa limites, opressão, períodos de espera, sequidão, cativeiro emocional ou espiritual. Mas quando o sol da justiça chega e o seu nome é Jesus, o tempo de confinamento termina, o tempo de escravidão termina, o tempo de tristeza termina, e a gente começa, como o bezerro, saltar de alegria, como o jumentinho, saltar de alegria, como o novilho, saltar de alegria, com renovo, com vida, com energia. Você pode ficar de pé? O salto do bezerro, fala de alegria renovada, fala de liberdade, força física e espiritual restaurada, mudança de estação, do frio, ou seja, estrebaria, para o calor, ou seja, presença do sol da justiça, chamado Espírito Santo. Jesus cumpre nele uma profecia messiânica do sol da justiça. Lá em João 8, versículo 12, diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus nasce em nós, ele traz cura, ele traz salvação, traz libertação e um novo tempo. O que estava prisioneiro salta livre. O que estava frio se aquece. E o que estava apagado se acende na presença daquele que é a luz do mundo. Você pode fechar seus olhos? Que eu quero orar por você. Tem gente aqui hoje que está como um bezerro preso na estribaria, em silêncio, sem força, esperando um tempo melhor. Mas hoje, na autoridade da palavra de Deus, o sol da justiça vai nascer na sua vida, e você vai saltar, vai cantar, vai viver o novo de Deus, porque quando Jesus chega, as estações, elas são mudadas. Você pode dar glória a Deus por isso? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o teu povo que aqui está nessa noite, e alguns deles vivendo como um novilho preso, que não tem força para cantar, não tem força para orar, não tem força para meditar na tua palavra, não tem força para te buscar. Mas o sol da justiça vai aquecer, o sol da justiça vai fortalecer. A ciência fala que o hormônio D vem no sol da manhã, no sol da tarde, e serve para a imunidade. Mas a palavra diz que o sol da justiça é a nossa fortaleza. É Ele que nos dá a força que precisamos espiritualmente falando. Em nome de Jesus, receba a força do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o aquecimento na alma que você precisa. Em nome de Jesus, eu declaro mudança de estação na tua vida, em nome de Jesus. Levanta um clamor pela tua vida nessa hora. Você pode orar pela tua vida agora. Você pode orar pedindo a Deus: Senhor, muda a minha estação agora. Eu recebo uma mudança de estação na minha vida nessa noite. Faz essa oração por tua vida.